Bom demais, Aldineide, te ter por aqui. Seja muito bem-vinda. Bom, me conta então, você tem um filho ou uma filha que tem diagnóstico ou suspeita de autismo? Como que é? Ela tem suspeita de autismo. É uma Uma menina, moça? é uma mocinha de 2 anos. Uma mocinha? Quase um... Ainda é um bebê, né? É, 2 aninhos, então. Beleza. Ok. Então, vamos lá, então. Vocês estão em fase... Vocês vão escutar, gente, as cachorras aqui latindo. Eu sempre brinco. Entre 5h30 e 6h30 é o horário que eu acho que elas resolvem conversar com todos os outros cachorros aqui de perto. E elas começam essa latição louca, desenfreada. Já já elas param. Me conta, Aldineide, vocês estão em investigação com algum médico? Por que que existe essa suspeita? Como que é? Michele, eu percebi que quando a gente chama ela, ela não olha pra gente. Aí ela começou a girar. Girar, girar, de repente ela começou a andar na pontinha dos pés. Eu disse, ela não é bailarina para andar na ponta do pé. Aí minha mãe falou, por que você não leva essa menina no médico para ver o que é que ela tem? Eu levei na pediatra. Aí a Certo? pediatra disse, Aldineide, eu suspeito que ela tem autismo, então melhor você levar ela no neuro. Eu levei ela na neuro, aí a neuro fez o diagnóstico dela, disse que ela tem ela é espectro autista. Tá, Estou na beleza. busca aí pelo SUS, como eu não tenho condições financeiras de arcar com o tratamento, tá pelo Uhum, SUS, uhum. para ver, estou esperando aí para sair pelo SUS ainda o Os terapeuta. encaminhamentos. Isso. Tá, entendi. Porque vocês têm algum centro na cidade de vocês que CAPSES, alguma coisa nesse sentido, onde são feitos os encaminhamentos? Tem o posto de saúde e eles encaminham ou para a PAI ou Tá, para o SEMAR. tá, ok, beleza. Bora lá então. Bom, essa neuro passou alguma medicação? Ela passou uma medicação para ela que é manipulada. Eu não mandei manipular ainda porque eu fiquei com medo, que é para ela dormir. Como ela tem um sono agitado, Melatonina. Deve eu ter sido. nem olhei a qual é. Como ela tem um sono agitado, ela não dorme bem à noite. Ela dormindo, ela chora. Chora desesperada que eu penso que tem alguém beliscando ou batendo na menina quando olha ela está dormindo. Então, ela tem esse sono agitado, mexe demais na cama. Você acha até que ela tá acordada. Chega a levantar ou não? Às Deitada. vezes ela levanta e senta, dormindo. Aí eu deito ela, ela continua dormindo normalmente. Você acha que ela acorda no outro dia mais cansada por causa disso? Você sente um cansaço nela durante o dia Ela tem 2 aninhos, então ela ainda dorme o soninho durante o dia. Uma pergunta: durante o dia o sono dela é assim também ou só à noite? Durante o dia, eu não sei, Michele, porque como eu trabalho, quem Tá, fica com ela é uma moça. Aí eu não sei como é o sono dela durante o dia. tá, beleza. Mas dorme o soninho durante o dia. Dorme. Ela, como saio cedo, eu saio às 7 da manhã, a moça diz que 10, 11 horas ela está dormindo. Uhum, da manhã. Tá. Provavelmente o que o médico te passou foi melatonina. Eu acredito, né? Melatonina é um Uhum. hormônio que a gente naturalmente produz para que a gente possa induzir o nosso sono. Só que a melatonina, né, geralmente ela é utilizada para que a gente possa dar início ao sono.
Ela tem Uhum. dificuldade para dormir, para iniciar o sono? Ela dorme muito tarde. O problema Tá. dela é que ela dorme tarde. Ela vai dormir entre 10 11 da noite. Uhum, E às 7 está acordada, às 7 da manhã. uhum, A neuro pediu para colocar ela para dormir mais cedo, mas ela não. Se durante 8 dias eu não conseguisse colocar ela mais cedo para dormir, era para dar a medicação a ela. uhum. Acho até que a questão dela dormir tarde pode até uma hipótese assim que eu levanto, pode até ter a ver porque é o momento que ela vai ficar com você, por exemplo. Uhum, Então, pode até ter alguma relação, né? Não estou dizendo que tenha, mas pode até ter alguma relação de que, não, é o horário que eu tenho ali para ficar com a minha mãe, né? Então, eu não quero dormir tão uhum, cedo. Então, assim, pode ter alguma relação. Bom, mas essa questão, de repente, checar com outro médico, né? Sei que esses encaminhamentos do SUS são difíceis, mas checar se a melatonina é hormônio indutor do sono, que vai fazer uhum. induzir esse sono para ela antes. Fazer com que o sono venha antes, mas assim, se tomar melatonina também e não colocar para dormir, não ir dormir, apagar as luzes, apagar a casa, também não é que a criança vai cair desmaiada ali de sono, não vai ser, não vai dopar, entendeu? E essa questão desse sono agitado também seria interessante que o neuro desse uma olhada nisso, né? Porque essa questão desse sono tão agitado aí é uma parte mais médica mesmo. Mas eu questionaria quando você tiver uma oportunidade de novo de falar, olha, ela tem esse sono agitado, o que que você acha que pode ser? Fizesse esse questionamento para poder entender. Bom, Uhum. vamos lá. O que que te chamou a atenção dessa questão de autismo para levar? Você falou assim que ela não respondia, se chamam ela pelo nome, ela não responde. Ela não é como na família do meu esposo já tem três autistas. Ah, tá. Aí me chamou a atenção porque a outra minha filha é totalmente diferente dela. A outra minha Uhum, filha, eu desfraudei ela com 1 ano e 6 meses. Essa uhum. para desfraudar não vai ser tão fácil. Eu É. chamo o nome dela, ela pouco olha para mim. Não gosta de abraço, ela. Não é muito chegada a beijinhos. A irmã Uhum, vai beijar ela, ela afasta logo a irmã. uhum, Aí outra questão que me chamou a atenção, que a moça que fica com ela me falou uhum, que vai dar outra coisa para ela comer, sem ser a mamadeira, e ela não aceita. É como se ela tivesse engasgada. Aí ela me pediu para levar ela na otorrino, para ver se ela uhum. tinha algum problema na garganta. Aí eu falei a ela que achava que ela não tinha não, problema nenhum na garganta, não. Ela não Aí aceita depois, comida. A moça não, que ela não aceita comida, só a mamadeira, só o líquido. isso, só o líquido. Ela aceita suco, a Uhum, mamadeira, nada sólido. Ela, primeiro, se você colocar outra coisa na mão dela, diferente, ela vai colocar a ponta da língua tá. para verificar se vai gostar ou não do alimento. Se ela Uhum, gostar, ela vai colocar na boca. Se não, ela vai fazer o gesto de como se estivesse uhum, com nojo uhum, e vai entregar o alimento. uhum. E aí, então, hoje em dia ela não come nada? Não, Michelle, Só só líquidos? Nada, suco, a nada. mamadeira, isso. Tá. Assim, de sólido, nada. É, pão, arroz, feijão, nada. 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 Só a E mamadeira e como a sucos. E como a mamadeira acaba dando uma boa sustância, ela também acaba não sentindo fome, né? Uhum.
Porque ela é bem E se, novinha, então ela acaba e se que você não sente oferecer a tanto. papinha, mesmo a papinha, você oferecendo a papinha na colher, quando você coloca na boca dela, ela faz aquele, como se fosse colocar para Carinha, fora. sim, carinha de Ela nojo e. é a cara de nojo. Ou então ela coloca mesmo para fora. Uhum, cospe ali mesmo. É, olha só, o que que a gente observa, né, dessas características? É, que você já tinha falado, ela andar com as pontas dos pés, essa Uhum. questão sensorial, essa questão de colocar a língua ali primeiro para ver se eu gosto e não gostar, só ingerir líquidos. Isso é uma questão sensorial. A forma como ela está sentindo mesmo as coisas. Então, ela, que é um dos quadros aí, uma das características no autismo, né? Essa criança que tem dificuldades sensoriais. E o sensorial, né? O que eu vejo, o que eu sinto, o cheiro. Então, assim, a gente vê que, de fato, ela tem questões sensoriais bem importantes. Né? O andar na ponta dos pés tem a ver aí com o sistema vestibular, por exemplo. Então, são a forma como ela vivencia, como ela experiencia. Nossa senhora, tem palavras que não sabe. A forma como ela vive o mundo, ela é diferente, né? Então tem aí um trabalho sensorial para fazer, muito grande com ela, tá? Então assim, que provavelmente vai ser um terapeuta ocupacional ou um fonoaudiólogo, que vão trabalhar em conjunto para essas questões sensoriais dela. Precisam ser trabalhadas, né? O que a gente vê, assim, ela pode ter uma sensibilidade muito grande, com a cor dos alimentos, com o cheiro dos alimentos, essa questão de desenvolvimento aqui dos músculos da boca, de todas essas coisas, que é o fonoaudiólogo que geralmente vai trabalhar. Será que tem alguma coisa que está atrapalhando ali, né? Ela realmente conseguir mastigar, né? Essa questão da Uhum. mastigação. Tanto que a moça, a primeira coisa que ela pensou, sem conhecê-la, gente, será que tem alguma coisa incomodando na garganta dela, que ela não consegue engolir? Não, isso vem por questões sensoriais e podem até ter questões de mastigação envolvida. Isso, de quem trabalha com isso, é o fonoaudiólogo. Então, só te orientando aí, Uhum. nessa caminhada. Vamos lá. Como que ela se comunica? Como que ela mostra que ela quer alguma coisa? Como que é isso? Ela pega na mão da gente, puxa Uhum, e leva até o que ela quer e coloca a mão da gente em cima. Ela nunca pega ela mesma. uhum, Ela não aponta, ela não fala. A única coisa que ela fala é papai, e mais nada. uhum. E Mas isso eu, já é assim, ótimo, porque ela já fala é, alguma coisa. ela gosta muito do pai. Então ela procura mais o pai do Uhum, que a mim. uhum, O pai, para ela, o pai, eu acho que uhum. é o espelho dela, que ela se sente segura, né? É É o com que eu ia ele. te falar. É o que eu ia te falar. Eu acho que não é nem tanto assim, é a questão assim de uma figura que me traz essa segurança. E aí ela se apega nisso. Eu acho que pode ser assim, muito nesse sentido. Então, ela, Uhum. quando ela quer uma coisa, ela vai lá, leva vocês, coloca a mão de vocês em cima daquele objeto. E é assim que ela faz. Não aponta. Não. E como que a moça que fica com ela durante o dia, né, essa cuidadora, como que ela faz assim durante o dia? Ela costuma deixar as coisas para ela pegar? Como que é? Não. Ela, quando ela puxa ela para ir pegar, ela vai e pega para ela. Uhum. A moça pega para ela, se ela quer, por exemplo, É. o que que geralmente ela procura para ela pegar? Que ela vai querer pegar um brinquedo, o quê, por exemplo? Água.
Se Água. ela quiser o vasinho de água, ela mesmo não vai Uhum. pegar, ela vai puxar alguém para ir pegar o vaso de água para ela. Uhum. Que mais que ela busca, que ela tem interesse para pegar? O brinquedo, ela puxa a irmã para pegar o brinquedo. É, Uhum. mas ela não brinca com a irmã, assim. Senta as Tá. duas para brincar, mas ela brinca. É um brincar assim que tá com a irmã, mas tá brincando só. Sim, ela só tá do lado. É, se a irmã, eu comprei aqueles brinquedinhos de encaixe. Uhum. Se elas estiverem brincando com aqueles brinquedinhos de encaixe e a irmã tirar de um lugar e colocar em outro, ela vai lá e coloca no mesmo lugar que estava. Uhum. Tá. Que mais que você vê que ela se assim, e ela gosta assim de brinquedo, de algum brinquedo específico, ela gosta? Gosta, ela gosta muito de um ursinho vermelho que ela tem. É o ursinho e as pecinhas que eu comprei de encaixe. Uhum. Então ela gosta de montar coisas. É, Tá. E aí essas coisas geralmente ficam ali próximas dela. Ela consegue ter acesso livremente ou ela precisa de alguém para pegar? Como que fica isso? fica acesso livremente, que eu coloquei em uma caixa na sala, aí ela mesmo fica lá, próximo para ela pegar, fica livre. Tá. Essa cuidadora, ela fica com ela e mais com a outra irmã? Como que é? Com quantas crianças essa cuidadora fica? Só com ela. A Tá, outra irmã fica em casa, tá. E para onde que ela vai? Essa cuidadora que fica com ela é na sua casa ou é na casa da cuidadora? na casa da cuidadora. Beleza. Olha só, é, independente assim de diagnóstico, de terapia, de uma série de coisas que ela precisa de trabalhar, uma coisa que é muito possível da cuidadora trabalhar ou de vocês trabalharem é essa comunicação dela. Então, só que é uma coisa que vai dar mais trabalho, mas que vai ser necessário para o desenvolvimento dela. Então, assim, por exemplo, essa água, por exemplo, essa água que ela pede. Então, ela vai e ela pede água. Então, ao invés de dar na mão dela a água direto, a gente precisa ensinar ela a falar. Nem que seja o sonzinho lá para representar água. Então, realmente, ela foi lá, pegou na mão. Então, eu tenho aqui a água. Ela tá vendo a água. Ela vai vir, por exemplo, na minha mão para levar a minha mão até a água para eu pegar a água. Então, mas ela vai vir aqui pegar na minha mão e levar a minha mão até a água. Eu vou pegar e vou mostrar para ela: água, você quer água? Água. Então, tentar fazer alguma emissão de som aí, pelo menos do A. E aí você imagina quantas vezes ela não precisa por dia beber água, onde eu poderia fazer esse treino que vai durar ali 30 segundos, 20 segundos muitas vezes. Então, assim, ao Uhum. invés, eu não colocaria o ensinar o apontar para ela apontar que ela quer água, não. Eu já quero que ela fale direto, fale dentro das possibilidades dela que ela quer a água. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô ensinando ela a pedir aquilo que ela quer. Então, eu tô modelando esse água. Ah, você quer água? Água! Vamos lá, sua vez. Água! Nem que ela faça um sonzinho. Ah! Já dá água imediatamente para ela. Mesmo que seja um sonzinho que a gente vai começar a atrelar esse sonzinho à água, mas que ela está pedindo algo, ela não está usando o outro como instrumento. E a Uhum. mesma coisa vale para o ursinho, vale para as peças. Nada pode ficar ao alcance dela.
Então, assim, eu sei que é difícil, por isso que eu perguntei. Ah, quantas pessoas essa cuidadora olha? Porque esse treino ele precisaria ser feito, que é ensinar ela a pedir aquilo que ela quer. Você está ensinando ela o poder da comunicação. E ensinando de uma maneira que vai beneficiar ela diretamente. Que é ela justamente pedir aquilo que ela quer e ela ter essa necessidade atendida. Então, assim, se eu deixo tudo à disposição dela, ela não vai sentir necessidade de fazer isso. Porque é muito mais fácil para ela ir lá pegar na mão do adulto para aquilo que ela não consegue pegar sozinha, ou ela realmente pegar o ursinho vermelho dela ou as pecinhas e ela sentar sozinha. Então, assim, esse movimento de fazer ela pedir aquilo que ela precisa, ele vai ser fundamental para ela desenvolver a fala. Fundamental, base. Não vão ter 30 minutos de sessão de fono, 30 minutos de sessão de terapia ocupacional que vai substituir isso. A base de ensinar a comunicação para ela. Então, assim, o fato dela já falar papai é ótimo. Significa que ela tem uma capacidade de executar esse som. Então, assim, isso é um ponto fundamental. A questão de vocês chamarem ela e ela não atender. Isso também vocês têm como vocês fazerem treino para isso? Como? Você chama ela de bem perto mesmo. Não é chama, você tá num canto da sala, ela tá em outro. É bem perto mesmo. E junto com você, por exemplo, você tem esse ursinho vermelho que ela gosta. E aí você chama ela, e aí você coloca, por exemplo, o ursinho vermelho. Vamos supor que isso aqui é o ursinho vermelho. E aí você coloca o ursinho vermelho perto dos seus olhos e chama o nome dela e fala: olha pra mim, olha aqui o que eu tenho, que legal. E entrega pra ela toda vez que ela olhar pra você, que ela atender quando você chamar ela pelo nome, você entrega o ursinho pra ela. Então, assim, são formas onde você tá pareando algo que ela gosta muito, colocando junto algo que ela gosta muito, que, por exemplo, é o ursinho vermelho, com o ela atender quando vocês chamam ela. Então, esses são treinos simples e que dá para fazer várias vezes ao longo do dia, mas que vai dar um pouco de trabalho, sim, para que ela possa desenvolver essa fala, para que ela possa desenvolver a comunicação. Então, assim, uma criança de 2 anos, assim como você tem, a sua outra filha tem quantos anos? 11 11 anos. anos. Com 2 anos, você lembra que ela já falava frases curtinhas? Provavelmente Já, você se lembra. lembro. Exatamente. E aí você vê que é totalmente diferente com a pequenininha, que ela tem. E assim, aí igual você citou para mim o exemplo. Ah, se eu quero, imagina, como que eu vou desfraldar ela? Imagina como que vai ser difícil esse desfraude se ela não conseguir falar que ela quer fazer xixi. Michelle, Como, muito como difícil. que, como que ele vai acontecer, né? Ele vai ser muito difícil dele acontecer. Então, assim, agora é a hora de você ensinar essas coisas básicas, fundamentais. Parece tão simples que a gente às vezes até dá um descrédito para isso. Mas assim, você podia ter todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Você podia ganhar na Mega Sena amanhã. A não ser que você contratasse uma terapeuta 24 horas para sua casa, o trabalho que ela ia ter que fazer ia passar por esse passo a passo que eu tô trazendo aqui para você. Então, assim, muitas vezes, às vezes a gente acha assim, que é a terapia que vai resolver todos os problemas. E às vezes não. Às vezes a gente ter esse conhecimento, um profissional ir lá, treinar a gente nisso e falar assim, olha, faz isso muitas e muitas e muitas vezes, que você vai começar a ensinar para ela essa intenção comunicativa. Essa intenção dela saber, dela entender, ela precisa entender que se comunicar é muito importante. Quando ela se comunica, coisas muito boas acontecem. E essa comunicação não necessariamente vai ser com uma frase, vai ser falando a palavra toda. Então, por exemplo, ursinho é algo difícil, mas se ela falar só o, que ela tá querendo dizer ursinho, ok, a gente já parte daí. Mas dela ter essa intenção dela poder pedir, dela ir falando. E aí ela vai.
o curso natural, quando a gente vai fazendo isso, ela ir melhorando, ela ir falando mais claramente, isso ir acontece e ela fazendo isso para outras coisas. Mas é assim, nós precisamos ensinar para ela intenção comunicativa. Ela pedir aquilo que ela quer. Então, nada para ela pode vir fácil. Mamar, você pode fazer isso com a mamadeira, com mamar. Ela falar pelo menos mamar, ou pelo menos algo assim nesse sentido. Querendo dizer mamar. Então, assim, porque ela vai sentir fome. Porque ela já não come outras coisas. Então, ela sente fome e ela sente a vontade, provavelmente, de tomar o suco, de tomar o mamar. Ela fica com fome. Então, assim, a ideia é nada para ela vai vir de graça. Nada. O máximo de coisas que vocês conseguirem. Máximo, máximo. E, assim, se apegar a isso como se você estivesse tomando um remédio que ele fosse fundamental para você sobreviver. É esse nível de coisa que é fundamental para que você possa ensinar para ela a intenção comunicativa. E aí, claro que quando vocês conseguirem o encaminhamento e conseguirem os profissionais, você vai ter lá uma fono que vai avaliar a parte da seletividade. Mas, assim, se você conseguir instaurar a linguagem nela, ela conseguir se comunicar, o trabalho dos outros profissionais já vai ficar muito mais fácil. Vocês já vão estar com um salto muito grande para o outro trabalho que precisa ser feito. Então, assim, isso é um ponto, que seria, assim, a base. Se você falar para mim assim, nossa, qual que é a base? Se fosse para escolher uma coisa para eu fazer, é vocês ensinarem ela a pedir o que ela quer. Eu só posso fazer uma coisa. Essa uma coisa seria ensinar ela a pedir o que ela quer. E nada para ela vir de graça. Nada para ela estar ao alcance dela. Tudo ela precisar pedir. Tudo. O máximo que vocês conseguirem. É cansativo? É extremamente cansativo. Mas não tem outro caminho. É como eu, por exemplo, querer emagrecer e querer comer doce todo dia. E eu não querer abrir mão de comer grandes quantidades de doce. Não tem outro caminho. Não tem um milagre. Não tem terapia no mundo que vá fazer esse caminho ser diferente. Então, assim, eu investiria nisso. Buscar trazer... ela quer água? Água! Agora vamos lá. Sua vez. Água! E aí vocês modelarem isso. E qualquer sonzinho que ela fizer, vocês imediatamente já entregarem água. Qualquer sonzinho que ela fizer... vocês imediatamente entregar o ursinho, já entregar o brinquedo de montar. O brinquedo de montar, por exemplo, não dá as peças todas de uma vez. As peças ficam com o adulto. E toda vez que ela quiser outras peças, ela tem que pedir. É chato, parece que é monótono, parece que tá ensaiado, parece que não vai resolver. Mas não só a literatura, assim, os estudos, as pessoas que foram lá estudar e testaram isso, elas fizeram isso e deu certo. Como eu, enquanto mãe, fiz isso e deu certo. Como eu, enquanto profissional, fiz isso e deu certo. Então, assim, eu também achava cansativo. É claro que eu sei que eu tinha mais ajuda que você tem, que eu tinha mais estrutura do que você tem. Eu sei disso. Mas não tem outro caminho. Sabe, igual eu te falei, você podia ganhar na Mega Sena amanhã e ter todo o dinheiro do mundo, que o caminho que você ia ter que percorrer seria esse ainda. Então, é treinar essa pessoa, essa cuidadora, conversar com essa cuidadora, falar a importância disso, né, se ela está disposta a ajudar vocês nessa caminhada, colocar essa cuidadora para assistir isso aqui, quem sabe ela é uma pessoa bacana, que vai incorporar isso, vai saber que o que ela tá fazendo vai fazer diferença na vida de uma criança lá na frente. E claro que assim que conseguir uma fono, principalmente uma fono e uma terapeuta ocupacional, seriam os profissionais assim que mais vocês precisariam nesse momento. Claro que se essa fono tiver conhecimento de análise de comportamento, terapia ABA, óbvio, mas assim, a parte sensorial dela me chama muita atenção. Por isso uma fono e por isso uma fonoaudióloga. E junto com esse trabalho de ensinar ela a se comunicar. Junto desse trabalho de, quando ela atende pelo nome, chamar ela bem de pertinho mesmo,
chamar ela pelo nome e aí imediatamente atrelar junto a isso algo que ela gosta, esse ursinho, colocar perto dos seus olhos e falar para ela, olha para mim. E aí aqui vai estar o ursinho. Ah, você olhou muito bem. E aí entrega o ursinho para ela brincar um pouco. Daqui a pouco faz isso de novo, faz isso no final de semana. Então, assim, não tem um caminho diferente disso. A gente precisa ensinar ela a se comunicar, tá? Faz sentido? Você acha difícil? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo. Mas como que você se sente com relação a isso? Como eu falei hoje ao meu colega de trabalho, porque eu tinha conseguido um terapeuta ocupacional para ela. Porque aqui tem uma universidade chamada UNIT, e Uhum, nessa UNIT eles têm uma clínica. Aí eu tinha conseguido que só uma taxinha que a gente pagava. uhum. Aí hoje à tarde ele ligou para mim falando que tinham desligado ele da clínica. Ele não ia poder pegar ela para fazer o trabalho com ela. Aí eu cheguei chorando na portaria e ele disse assim, que eu trabalho num condomínio. Ele disse, não chore não, Aldineide. Calma, porque isso vai dar certo. Aí ele disse, isso não é bicho de sete cabeças, mas calma. Aí eu disse assim, não, eu tô me sentindo frustrada, porque eu corri tanto, lutei tanto atrás de um. Quando eu consigo, A pessoa. aí fala que foi desligado da clínica, que não vai poder pegar ela para trabalhar com ela. Eu me sinto, como dizem, né? Fora da casinha. Eu estou me sentindo fora da casinha. Eu não sei lidar com ela. Eu não sei se é birra na hora que é birra. Não sei se é que ela está em crise. Não sei se é crise. Estou totalmente sem saber como Sim, lidar com ela, porque a outra era totalmente diferente. sim, eu te entendo. E me fala, vamos falar desses problemas de comportamento que ela tem. Que quando, igual, você falou assim, que você não sabe quando é birra, quando é crise. O que costuma acontecer? Em quais situações? Como que é isso? Por exemplo, eu vou dar banho nela, Michele. Aí, quando a água cai nela, no corpinho dela, ela começa a tremer. Ou então vai lavar o cabelo dela, ela começa a chorar. Eu não sei se é birra dela ou se é a parte sensorial, como fala. Não sei o que é. Às vezes ela quer algo, eu não dou aquilo que ela quer. Ou então ela não consegue pegar. Ela quer pegar, mas não consegue pegar. E ela cai no chão e fica olhando pro teto. Não sei se é birra que ela está fazendo ou se ela está em crise porque não conseguiu, está frustrada porque não pegou, não conseguiu pegar. Não sei ainda distinguir o comportamento dela. Tá. O que acontece? Ó, vamos falar dessa questão do banho. Por ela ter essa questão sensorial tão esse desequilíbrio sensorial, né, vamos dizer assim, essa alteração na forma como ela sente, como ela tem as sensações, ela percebe as sensações e tudo, tem uma grande chance de sim essa questão do banho ser sensorial. Então, tomar cuidado com essa água, dessa questão, se você, sabe, você precisa observar. Será que ela tem será que ela sente uma sensibilidade maior com a água quente, com a água fria, com a água mais fria, mais morna? Se essa água ela tá muito forte. Então, assim, a água, tocar o corpo dela com maior. Não com tanta pressão. Tô tentando lembrar o nome da palavra. Não com tanta pressão. Essa questão do cabelo, lavar o cabelo, pode ser sim uma sensibilidade grande na cabeça, ter uma sensibilidade e aí não gostar desse toque para lavar o cabelo e isso incomodar demais. Então, assim, ela ter uma hipersensibilidade nisso, pode ser por isso, tá? Então, assim, que geram todos esses comportamentos, problemas que às vezes a gente acha que é birra. Eu sempre prefiro, primeiro, tomar o cuidado de pensar que é sensorial, porque e que não é birra, e analisar.
Porque imagina se for sensorial e se essa criança, quando eu tô lavando o cabelo dela e eu tô achando que eu não tô com a mão tão pesada, mas eu tô com a mão que pra ela é pesado. E aí ela tá se sentindo extremamente incomodada. E aí pode ser que o banho fique aversivo pra ela por causa desse momento de lavar o cabelo. Entende? Ou pode ser que nem seja água na pele, mas o simples fato de saber que vai lavar o cabelo já gera nela esse incômodo de ficar extremamente irritada, incomodada no momento de tomar o banho. Então, pode ser, né? Existem essas possibilidades. Por isso que eu falei que a questão sensorial nela é bem importante. Então, assim, é onde eu falo, né? Que o profissional precisa entender de desenvolvimento infantil. Porque se ele não entender de desenvolvimento infantil e eu achar que ela só tá com um comportamento de fuga e esquiva, que ela tá querendo fugir do banho, e eu não levar em consideração essa parte do desenvolvimento sensorial dela, eu posso fazer uma besteira enquanto profissional. Então, por isso que eu sempre prefiro pecar pelo excesso, sabe? Então, assim, dessa questão da temperatura da água, ela toma banho quantas vezes por dia? Quando eu estou em casa, eu dou banho nela pela manhã, à tarde e à tardezinha. Tá, Mas então com chega a a ser moça eu não 3 sei. banhos. Tá. Por exemplo, quando tá com você e você dá esses 3 banhos, todas as vezes você lava o cabelo? Não, só uma vez só. Mesmo nas vezes que não lava o cabelo, ainda assim ela fica muito incomodada no banho? Fica incomodada, ela chora. Tá. Você usa bucha, alguma coisa assim, ou só o sabonete? Só o sabonete e o sabonete líquido. Tá. Só o sabonete e esse sabonete é líquido. É. Tá. Assim, essa questão dessa sensibilidade, assim, você tem que pensar o seguinte: tudo com relação ao desenvolvimento sensorial dela, por exemplo, essa hipersensibilidade que ela tem, precisa ocorrer uma dessensibilização que ela só ocorre aos poucos. Então, é um trabalho de formiguinha essa questão dessa dessensibilização sensorial. Que o terapeuta ocupacional geralmente é o que ele vai fazer. Ele vai introduzir ela aos poucos a algumas coisas que ela não gosta, claro, depois de passar por um processo de avaliação para entender quais são, o que será que ela tem essa hipersensibilidade? Será que é a temperatura da água? Será que é só a questão do cabelo? Será que é a pressão da água? Então, assim, tem essas coisas que você vai precisar começar a prestar atenção para poder ver. E a gente vai meio que por tentativa e erro. A gente vai ali por tentativa e erro e vai vendo. E aí, uma dica até que uma pessoa deu, experimentar o banho na banheira. Eu não sei se... Eu até não te perguntei, você dá banho nela em pé ou na banheira? Eu dava na banheira, mas agora como ela tá maiorzinha, eu dou em pé. Na banheira também era assim? Era. Na banheira ela levantava e ia embora. Ela não gosta ali do ambiente do banho, assim, tem alguma coisa ali que incomoda ela, igual eu te falei. E se fechar a porta do banheiro, aí é que é Dá uma a guerra sensação total. parece que tá matando ela. Tem que deixar a porta aberta. Tenta experimentar. Geralmente, você dá um banho mais quente, como costuma ficar essa temperatura? A temperatura aqui, como é Nordeste, é Sim. fria. Você fala assim, a água é mais fria porque já faz muito calor. Mais fria porque faz calor. Tá. Então você já dá um banho mais morno para frio. Isso. Testa dar um banho mais quentinho. Porque assim, você pode estar com uma percepção de calor, mas para ela pode estar incomodando ela.
Então, assim, tenta Uhum. prestar atenção nos detalhes. O caminho é assim, pelos detalhes. E você ir tentando, e testando, e vendo, e observando. Esse é o caminho. Até porque também nenhum terapeuta ocupacional vai te dar a resposta pronta. Sem falar que a gente tem que pensar que às vezes você pode ser que você pegue um terapeuta ocupacional que não entenda dessa área sensorial, que seja alguma pessoa Esse mais com. entendi, a Michelle. Esse que, Pois é. esse, esse que falou hoje comigo, ele entendia da parte sensorial. Eu tava doido. Ela é o quê? Eu disse, ela tem aspecto autista. Eu tava doido para pegar ela. Mas não tem como a gente também chorar pelo leite derramado. Vamos seguir em frente com o que a gente pode, com o que a gente tem no momento, né? Então, vamos, infelizmente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, Ele sabe o porquê das coisas acontecerem, de não acontecerem da maneira como a gente gostaria. Então, assim, vamos seguir. Vamos tentar observar esses pontos que eu tô te Uhum. falando. Tenta a questão da temperatura. Observa os detalhes. Observa essa questão se ela tem essa sensibilidade com o cabelo. Se talvez é por causa disso. Então, assim, vai por esses caminhos da observação, porque isso também é uma ferramenta muito poderosa. Não é só o profissional, que ele não vai ter todas as respostas para te dar. Pode ser o mais capacitado, pode ser tudo. Ele muitas vezes ele não vai ter todas as respostas para te dar. Ele vai te dar orientações para você executar e para você observar e para você testar. Porque você concorda que ele não vai estar com você na sua casa em todos os momentos que você for dar banho nela? É verdade. Então, assim, nada substitui a sua observação, a sua orientação. Você ter orientação por detrás, que é o que eu estou buscando fazer aqui agora. Você ter essa Uhum. orientação, ter esse conhecimento para você poder prestar atenção. E aí você começar a testar. Testa para cá, testa para lá, não deu certo, testa de novo. Até você descobrir para que você possa melhorar esses comportamentos dela. Então, você falou do banho, seria essas observações. O que mais, além do banho, que é muito difícil, que vocês têm problemas de comportamento, que é um desafio? Ela não fica descalça. Até para dormir, se ela estiver dormindo e for tirar a sandália do pé, ela acorda, porque ela sente que está tirando a sandália do pé. Uhum. E se E, colocar meia no pé tá. dela, ela tira a meia do pé e coloca na mão. Eu não entendi ainda o porquê. Ela tira a meia do pé e coloca na mão. Uhum. E se você der uma meia para ela colocar na mão e outra para deixar no pé, Ainda não fiz isso. né? Pode ser que ela faça isso, as questões sensoriais dela. Ela tem questões sensoriais muito fortes. Ela tem parece que ela tem uma hipersensibilidade, assim, tanto que o fato de você falar assim, ela não gosta de beijo, ela não gosta de abraço, deve ser por essa hipersensibilidade, ela é muito sensível. Uhum. Ela está sentindo as coisas 20 vezes mais do que uma pessoa que não tem essa hipersensibilidade sentiria. Tanto que faz sentido. Você concorda comigo que se eu sinto algo na minha pele 10 vezes mais do que 20 vezes mais do que você concorda comigo que eu vou ter uma sensibilidade para tomar banho dessa água caindo no meu corpo? Concordo. Então, pode ser por aí. Essa questão dos pés, de ter alguma coisa no pé. Como ficar de sapato é algo complicado, ela ficar de sapato o dia inteiro, ela deitar, dormir de sapato é algo complicado, tenta substituir pela meia, dando então 2 pares de meia. Um para ela colocar no Uhum. pé e outro para ela colocar na mão. De repente, ela tá com alguma sensibilidade nas mãos, aqui nos dedos, até uma luvinha, então. E eu sei que parece absurdo, porque vocês estão no Nordeste, um calor doido, e é como se ela não estivesse sentindo todo esse calor, mas é a percepção que ela está tendo. Então a gente tem que olhar para isso, né? Buscar, deixar ali, É. colocar um ventilador, alguma coisa. Mas a gente tem que respeitar como que ela está se sentindo. E ela está sentindo essa necessidade e trabalhando essa dessensibilização aos poucos, que também vem com a idade. Isso, muitas, não só o trabalho terapêutico de fazer essa dessensibilização, mas também com a idade e o amadurecimento,
Isso tem muitas chances de melhora também, e ela já não ter mais esses problemas que ela tinha antes. E vai surgindo coisas novas e vai mudando. Mas, assim, no aspecto geral, as chances de melhora, elas são muito grandes. De realmente dela ter uma melhor, um amadurecimento desse sistema sensorial. Que mais? De problema de comportamento, que você fala que ela chora, que é difícil, o que mais? Ela chora. Assim, para lembrar, assim, só quando ela tá com as birras dela, para lembrar, assim, porque E quais é momentos tanta coisa. é tanta coisa que a gente esquece, né? Quais momentos que você tá chamando de birra? Que essas birras acontecem? Por exemplo, ela tá lá na sala com a irmã. Ok. Aí a irmã, se ela pegar um brinquedo, aí a irmã for falar com ela já joga o brinquedo longe. Ou então joga na irmã. Uhum. Gosta de cantar. Canta, assim, canta da maneira dela, né? Eu sei que ela tá cantando, mas não sai letra Uhum. nenhuma, não. Ela tá Uhum. cantando. Mas aí, Uhum. tá, Você tá vê. batendo na irmã. A irmã tá dizendo, aí, estamos de gente pra tá batendo. Ela tá batendo na irmã, porque a irmã foi pegar alguma coisa dela. Porque a irmã pegou algum brinquedo dela. É. Tá. O que ela tá fazendo? Nesse, por exemplo, o que esse comportamento diz, né? A minha irmã veio, pegou algo que eu não quero emprestar. E a minha primeira reação é bater. Porque ela não tem a comunicação e nem o amadurecimento, porque ela tem 2 anos. Nem como uma criança típica. Esse também, a gente também tem que ver que esse é um comportamento de uma criança de 2 anos. Isso acontece também da criança bater, da criança tomar da mão. Então, assim, é realmente ensinar que não pode ensinar a forma apropriada. Não tem outro caminho também. Ô, E não é Michele, só pelo autismo. Oi? porque quando a gente fala não, parece que deu um tapa nela. Ela não aceita o não. Ela não lida bem com a frustração. Ela não quer ser frustrada, ela quer que a vontade dela prevaleça. E assim, aí a gente tem que levar em consideração que uma criança de 2 anos tem esse comportamento. Ela tem 2 anos, é a idade, é o terrible two, né? Os terríveis 2 anos. É a idade, uma das idades muito difíceis. Ela não tem. Você imagina, se ela não tivesse dentro do espectro, 2 anos já seria uma idade difícil. Já seria uma idade que a criança, ela tá se percebendo no mundo, ela não aceita o não, ela não lida bem com a frustração, ela quer ter a vontade dela prevalecida. E ela tá arranjando o jeito dela de tentar fazer isso, que é gritar, chorar, bater, as formas mais primitivas. Ela não tem. Primeiro que ela não tem repertório de linguagem, ela não tem isso, ela tem um atraso na linguagem para falar, não, agora eu não quero emprestar, não vou te emprestar. Ela não tem isso. A forma mais primitiva dela é chorar e gritar e pronto, e ter a vontade dela estabelecida por isso. Porque muitas vezes nós adultos, para nós sairmos dessa situação, para a criança parar de chorar na nossa cabeça, a gente cede. A irmã, muitas vezes, eu nem tô fazendo tanta questão desse brinquedo mesmo, deixa ela para ela parar de chorar na minha cabeça. Só que não, a irmã não pode ceder. Porque a gente precisa ensinar para ela a forma adequada, independente se ela tá dentro do espectro, se ela não tá, se é uma criança típica ou não. A gente precisa ensinar para ela a forma adequada. E é ela pedir. Só que ela não sabe nem pedir água. Ela não sabe nem pedir aquilo que ela quer. Imagina como é que ela vai pedir um brinquedo. Ela vai chorar, gritar. É a única forma que ela tem. Não só porque ela tem um atraso na linguagem, mas também porque ela tem só 2 anos. Ela é uma criança muito novinha, ela só tem 2 anos. Então, assim, a gente também não pode colocar toda a culpa de tudo no autismo, né? Algumas coisas, sim, são toda essa parte sensorial
Isso não é normal, vou chamar aqui de normal só para você entender. Isso não é assim, toda criança de 2 anos ter tudo isso, essa sensibilidade, essas reações sensoriais, não é assim. Uma criança de 2 anos já estaria falando frases. Então ela tem esse atraso. Mas essa parte emocional, a gente tem que ver que ela também só tem 2 anos. E ela só tem 2 anos e tem um grande atraso na linguagem. Então, essa parte emocional dela fica mais afetada ainda, porque ela não tem como, ela não sabe se comunicar. Então, esses problemas de comportamento, a gente tem que ver que comportamento, esses problemas de comportamento que a gente chama de birra, essas birras, essas coisas, isso é comunicação. Esse comportamento, essa birra, está te comunicando alguma coisa. E aí você tem que descobrir o que ele está te comunicando. Ah, tá me comunicando que ela não quer emprestar o brinquedo. Tá me comunicando que ela não quer que pega tal coisa dela. Ou que ela quer pegar algo de alguém. Então você tem que descobrir o que essa birra está te comunicando. Ah, tá me comunicando que ela tá muito incomodada porque eu tô lavando o cabelo dela. Então, você tem que descobrir o que essa birra está te comunicando e buscar uma forma apropriada desse problema de comportamento ser cessado, dele parar. Então, assim, se ela quer pegar o brinquedo, ela tem que aprender a pedir pra irmã. Ou ou se ela não quer emprestar, tudo bem. Ensinar ela a falar não. Não quero emprestar, tudo bem, é um direito dela. E aí a gente deixar também que esse não seja aceito. Porque ela está falando de uma forma apropriada. Que seria ela falar não quero, não. Ela só fazer não. Então, sim, tudo bem, mas ela está falando de uma forma apropriada. Ela não está gritando, chorando, batendo. Então, isso que a gente precisa ensinar para ela, as formas apropriadas de falar ou não, de falar que não quer. E respeitar, saber que ela só tem 2 aninhos. Ela é praticamente um bebê ainda. Mas que sim, tem muitos atrasos. Porque só tem 2 aninhos, mas era para estar falando já frasezinhas. Não era para ter toda essa sensibilidade. Então, muitos dos problemas de comportamento dela vêm, que eu vejo, da sensibilidade dela, dessa questão sensorial dela e da ausência de comunicação. São essas 2 coisas que eu vejo que atrapalham muito. Então, assim, eu diria para vocês observarem isso e buscarem. Vocês precisam substituir esse grito, essa birra, esse choro, esse bater por outra coisa mais adequada. Então, que coisa seria essa? No caso do brinquedo, seria ela realmente falar que não quer emprestar e tá tudo bem. E aí, Michele, mas eu nunca vou ensinar ela a emprestar as coisas pra irmã? Vai, mas calma, tem tempo pra isso, ela só tem 2 anos. Vamos focar primeiro em substituir esses comportamentos de birra, em tudo isso que ela faz hoje, e em comportamentos apropriados de comunicação. Focar nisso. E aí você vai por esse caminho e depois você vai construindo outras habilidades a partir disso. Mas você concorda comigo que se ela, por exemplo, a gente tem 2 coisas para ensinar para ela. A gente precisa ensinar para ela a pedir aquilo que ela quer. E a gente também precisa ensinar para ela a compreender aquilo que nós estamos falando com ela. Porque para pensar, pode ser que você tá falando com ela não tá nem entendendo o que você tá falando. É como se você estivesse na China e todo mundo estivesse falando mandarim e você não estivesse entendendo nada. É mais ou menos assim para ela. Então a gente precisa ela precisa começar a aprender o nome das coisas. Que isso aqui é um copo, que aqui dentro tem água. Então, assim, aprender as coisas, que é o que a gente fala da linguagem receptiva, a capacidade de compreensão dela. Ela aprender a pedir aquilo que ela quer, ensinar ela a se comunicar, ter essa intenção comunicativa e trabalhar essa questão dessa questão sensorial dela, né? Essa dessensibilização aos poucos que ela ocorre, não só com o trabalho, por exemplo, se ela não gosta de uma coisa, de colocar ela para experienciar aquilo, mas bem pequenininhas quantidades. Ser uma coisa que é aos poucos, mas que isso também ocorre com a idade. À medida que ela vai ficando mais velha, esse amadurecimento também ocorre. Então, assim, eu te recomendo assistir essa live de novo, depois, quando você puder. Tentar buscar
assistir quantas vezes você quiser, né, na verdade, tentar buscar implementar essas coisas que eu tô falando, o pedido, saber que isso aí, independente de você ter terapeuta ou não, é algo que um bom terapeuta iria te falar. E seguir nesse caminho. Persistência. Hoje, amanhã e depois, tô cansada, eu descanso, eu respiro e a gente continua, a gente segue. Hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. É um trabalho de consistência realmente, trabalho de formiguinha e a gente vai seguindo. É muita coisa para você assimilar, como você falou. Nossa, mas parece que eu tô vivendo em outro mundo, né? Eu tô perdida, não sei nem o que esperar. Eu sei que não é fácil assimilar todas essas coisas, assimilar todos esses conceitos, mas eles são fundamentais. É só pensar assim, tá difícil, eu sei, mas eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outra, não tem outro trajeto. E penso o seguinte, tem muitas famílias que passam com as crianças o dia inteiro, por exemplo, numa escola de educação especial ou numa clínica, e que nem assim eles conseguem um atendimento de qualidade. E que nem assim a criança vai pra lá, só chora. Aí o pai fica frustrado, a mãe fica frustrada de ver só a criança chorar lá dentro da sala e não poder entrar e também para de ir. Acontece muito isso. Então, assim, não pense também que não tem jeito, não tem solução. Mesmo as pessoas que frequentam ambientes de tratamento, muitas vezes, assim, demoram 2, 3 horas para chegar no local e vão fazer 30 minutos de terapia. Então, assim, você leva, às vezes, mais tempo para se deslocar do que na terapia em si, porque eles têm que atender muitas pessoas. Então, assim, tem esse lado também, ou seja, não importa a terapia que você estiver fazendo, vão ter as coisas que vocês vão ter que fazer em casa, que muitas vezes vão ser mais importantes do que o que é feito na terapia. Não tem outro jeito, sabe? Então, assim, espero que eu tenha conseguido contribuir. Eu sei que é muita coisa. Sua carinha tá bem assustada. Eu sei que é muita coisa para digerir. Por isso que, assim, eu te recomendo assistir de novo, anotar, pegar os pontos, prestar atenção nas dicas e nos pontos que eu dei. Começa a testar isso. E vamos caminhando. E me dá um alô lá no direct, que eu vou buscar a dar uma orientada e uma auxiliada para vocês. Me dá um oi no direct e a gente vai conversando por lá. E eu vou buscar orientar e ir seguindo aí com vocês nesse caminho, dentro do que eu conseguir ajudar vocês à distância. Pode ser? Pode, Michele. Obrigada. Imagina. Me ajudou muito, porque hoje mesmo eu estou assim como se tivesse desabado, na hora que ele falou, desabou o mundo em cima de mim, até eu falei ao meu esposo, eu estou me sentindo frustrada. Eu sei, que eu tenho um problema de ansiedade. Aí a ansiedade tá lá em cima. Eu sei. Eu te entendo perfeitamente. E assim, não pense que é por causa de questão financeira. Tem muita família que às vezes quer pagar, tem o dinheiro para pagar e não acha o profissional. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Ele falou que são poucos. Aqui tem poucos. No Brasil poucos inteiro. Profissionais. No Brasil inteiro. Então, assim, não pense que é por isso. Então, assim, Deus fecha uma porta, mas Ele abre outras. Né? Então, tudo acontece por um propósito, tudo acontece por uma razão. Nada é sem porquê, por mais que a gente não entenda esses porquês no momento. Então, assim, e não pense que é dinheiro onde vocês moram, entende? Eu conheço muitas famílias que têm condição para pagar, que estão em grandes centros, que estão em capitais, que mesmo assim tem essa frustração também. Por isso que a gente tem investido tanto em capacitar profissionais. Porque é a forma que a gente consegue realmente fazer isso em larga escala e fazer com que as pessoas tenham esse treinamento e queiram aprender mais e possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, assim, me dá um alô lá no direct que eu vou buscar ajudar vocês, auxiliar vocês. E a gente vai conversar por lá. Mas reveja essa live, veja o que anota, os pontos, coloca na porta da geladeira.
Começa a fazer as coisas que eu orientei. E aí a gente vai se falando e eu vou ajudando vocês. Pode ser? Tá. Pode ser. Fiquem com Deus e saiba que muitas vezes as coisas acontecem, a gente não entende os desígnios, mas elas têm um porquê, elas têm uma razão. E vamos pensar que você está com saúde, seus filhos estão com saúde. E com saúde a gente consegue, a gente dá um jeito, a gente vai dando os nossos pulos e novas portas e novas oportunidades vão surgindo, tá? Me dá um alô lá que eu vou buscar dar esse auxílio para vocês aqui à distância, mas tão perto, tão longe, mas muitas vezes tão perto. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir boas mudanças e que a gente vai conseguir boas coisas aí nessa jornada de vocês. Fechou? Fechou. Fica com Obrigada. Deus. Conta comigo, tá bom? Eu vou ajudar vocês. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Bom Beijo. descanso, tá? Tá, para você também, Michele. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.